Fala meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, sejam todos bem-vindos a mais um dia de operações, a mais um dia de estudo aqui dos meus investimentos no nosso canal. E vamos ver como é que tá esse ciclo de mercado agora, beleza? Sabadão geralmente é um pouco mais volátil, às vezes não tem tantas oportunidades assim no final de semana, beleza? Mas vamos ver o que a gente consegue encontrar na frente desse mercado de agora, fechou? E antes da gente dar início, tá, às operações, eu só queria te passar um aviso bem rápido, é muito importante. O meu perfil lá do Instagram caiu, beleza? Então eu tô sem meu perfil, então por enquanto a gente vai se manter comunicado aqui com os vídeos do meu canal do YouTube e também o nosso grupo do Telegram. Vou deixar o link para você também estar acessando aqui, beleza? Lembrando, a corretora que a gente sempre opera é a corretora Áurea, eu vou deixar o link também para você se cadastrar aqui, beleza? E a gente operar e estudar junto aí também quando tiver live, fechou? Então bora lá para frente do gráfico, vamos ver o que a gente consegue encontrar de boas oportunidades neste mercado de agora, tá? Gráfico do Microsoft, beleza? Mercado de OTC, vou deixar marcado a regiãozinha de topo, vou deixar também uma outra região de fundo lá embaixo, beleza? Ó, vou deixar marcadinho ali. Por enquanto, pessoal, não tem muito segredo, mercado totalmente lateralizado, o cenário não tá um dos melhores, mas vamos ver se ele toca naquela região de topo ainda, beleza? Ó, gráfico do Euro JPY, eu vou deixar marcada essa região aqui de cima, tá? Praticamente uma regiãozinha de topo, né? Por enquanto ainda não tem muita confirmação, então sem muita novidade nesse gráfico ainda. Se por acaso esse gráfico aqui, ó, deixa eu pegar meu point fix, por acaso esse gráfico ele ganha até uma força de baixa aqui de fluxo, vai ficar bom também, tá? Porque daí ele confirma essa regiãozinha de pullback, né? Que é um rompimento dessa região lateralizada que tava, ó, todo lateralizado. Ele fez o estouro e agora tá voltando para fazer a confirmação. Então, se ele seguir um fluxo de baixa, fica melhor também, fechou? Gráficozinho do XRP, senhores, ó, o mercado tá numa tendência, eu já deixei marcado, eu vou só deixar marcado também a região de topo, regiãozinha lá em cima de topo, tá? Por enquanto, sem muita novidade também, é só marcar e esperar o mercado caminhar e criar as estruturas aí para nós, beleza? Ó, gráfico do XRP vai ficar nessa tendência de alta. Gráfico do Ethereum, tá, pessoal? Gráfico do Ethereum eu vou deixar a região de fundo por enquanto, aqui é só aguardar também. Eu posso até também arriscar deixar uma macro tendência de baixa lá em cima, né? Na ponta dos pavis ali, ó. Daí de forma até querendo ou não uma simetria lá na frente, se caso o preço ele for buscar, tá? Então por enquanto aqui é só aguardar também, mais um gráfico para ficar na espera. Então por enquanto vamos só aguardar com esses mercados aqui, tá? Vamos ver se esse gráfico aí que a gente analisou agora, vamos ver se eles dão uma progredida, né, e cria alguma estrutura pra gente estar operando. Pessoal, olha só que interessante esse gráfico do XRP, tá? Tô dando uma observada na movimentação da vela em si. Esse gráfico anteriormente ele tava numa estrutura para alta, numa tendência de alta, fazendo pernada de impulsão, correção, impulsão, correção. E aí, como ele impulsionou tanto que chegou na região de topo e agora fez esse demonstrativo de força de baixa, beleza? Principalmente com essa perda de força aqui que a gente tem, sempre no toque da tendência, observe que sempre quando o gráfico ele chegar numa região de tendência ou então de suporte e resistência, bem em cima do toque ele faz praticamente uma vela dessa perdendo a força inteira de reversão, que poderia ser uma vela de força de alta aqui, ó, ele pega e faz essa perda de força com o pavio e reverte o preço todo de baixa e logo em seguida tem esse rompimento, tá? Isso aqui é muito forte para fluxo de vela, beleza? Pra gente dar continuidade no fluxo de baixa, só também após esse rompimento ele precisa mostrar padrões que vão impulsionar um fluxo pra gente estar pegando vendido também, beleza? Outro gráfico aqui, tá, que eu acabei de pegar agora é esse gráfico do Litecoin, beleza? Eu vou deixar esse gráfico aqui marcado essa regiãozinha de fundo e vou deixar também marcada a região de topo lá em cima. Praticamente todos os gráficos agora nesse ciclo, né, praticamente parece que estão todos em lateralização, né? Se a gente for ver no longo prazo, ó, esse gráfico mesmo aqui do Litecoin tá muito tempo lateralizado, tá? Para você que acompanha os conteúdos, quando a gente passa muito tempo dentro de uma lateralização, já não é recomendável a gente estar pegando nenhum tipo de análise, né? Porque o rompimento é muito mais fácil, né? Quando tá nesse tipo de situação, tá? Olha só o gráfico do Microsoft, aqui eu vou pegar comprado, beleza? Nessa região de tendência, peguei um pouquinho arriscado, tá, pessoal? Essa análise, até confesso que eu peguei bem arriscado, porque esse gráfico aqui, na verdade, ele chegou nos últimos segundos, tá? Como eu já tô um pouquinho de tempo aqui analisando o gráfico, a única região praticamente mais viável para agora foi essa aqui, onde esse gráfico do Microsoft, beleza? Até mercado de OTC, ele tá numa tendência para alta e também fez uma regiãozinha de suporte e resistência nessa estrutura, tá? Então, por conta dele tocar bem no ponto X, eu tô pegando comprado naquela região, mas o detalhezinho que me atrapalhou também foi ter pegado nos últimos 3 segundos, tá? A vela tava mais ou menos ali em cima, ó, e do nada 3 segundos ela veio buscar. Isso aí não é muito bacana pra gente que gosta de operar reversão, tá? Então, acabei que me precipitei um pouco nessa análise aí, ó. Pessoal, agora aqui nesse gráfico do Euro JPY, a primeira entrada não encaixou lá no Microsoft. Esse gráfico ele tá numa região de fundo, estrutura
estrutura muito forte aqui do preço, gráfico do EuroJPY, tá? Esse gráfico ele veio buscar a regiãozinha de fundo, tá, senhores? Ó, só tá um pouquinho volátil essa região, mas eu vou pegar comprado aqui ainda, tá? Ó, vou pegar comprado essa estrutura, justamente por conta do padrãozinho que a gente tem lá no nosso e-book, o padrão estrela da manhã, beleza? Que quando esse padrão ele se encontra numa região de fundo, toda a operação, né, próxima a esse padrão, ele tem uma impulsão muito forte no sentido que esse padrão tá acontecendo. No caso aqui, como é uma estrela da manhã, a força sempre vai ser para alta. Se fosse numa região de topo lá em cima e acontecesse o padrão, seria uma operação de venda, né? Porque ele reverte o mercado numa situação toda de baixa, tá? Então por isso que eu tô pegando o comprado, justamente por conta do padrão em si, tá? Então uma operaçãozinha muito boa, vai pagar muito lindo. Olha aí a operaçãozinha que era numa região de fundo, após o padrão, pegamos uma operaçãozinha para fluxo de vela, tá? Comprado, ó. Aqui não tem nem perigo, né, meus amigos? Aqui não tem nem perigo, vai pagar com muita margem, muita folga. Linda demais a análise. Segunda operação deu boa, a primeira, né, levou por falta de atenção minha, mas querendo ou não, aí recuperamos de volta e vamos para a próxima análise. Pessoal, o gráfico da Apple, tá? Esse gráfico da Apple também no gráfico do OTC tem uma situação muito boa que a gente gosta de operar, tá? Você que já acompanha aí, sabe muito bem dessa região, que é o afunilamento de zona. A gente tem uma zona de suporte e resistência e uma tendência de alta. Isso aqui também vale para ambos os lados que tiver acontecendo o mercado quando você estiver operando. Vai ter também situações que vai estar numa região de fundo e vai vir uma tendência de baixa. É a mesma situação, tá? Então nesse caso aqui a gente tem uma tendência de alta, uma região de topo, suporte e resistência, e esse gráfico ele vem afunilando, causando uma pressão na zona, tá? Eu gosto muito de operar esse tipo de análise, que é muito certeiro pegar fluxo de vela ou rompimento. Então nesse caso aqui a gente só espera o rompimento tanto lá em cima, ou então se ele romper para baixo, espera a confirmação, pode pegar pullback, throwback ou também fluxo de vela, tá? E esse gráfico da Apple já chegou a tocar de novo, tá? No toque da tendência, fez a reversão. Se por acaso não fosse essa região de suporte e resistência aqui, eu pegaria certamente um fluxo para alta, mas como tem uma zona muito próxima, né, esse preço ele tá numa região de pressão na estrutura, eu não vou pegar esse fluxo, a não ser que ele desse uma retraída, né? Ele desse uma retraída um pouquinho mais aqui embaixo, eu pegaria meio como se fosse numa retração de preço, esse gráfico ele reverter de alta depois, tá? Ó, pegaria muito bem essa entrada, mas aqui o mais viável é esperar realmente o rompimento, tá, senhores? Pessoal, o gráfico do Apple fez o rompimento daquela região de tendência, tá? Precisaria só que esse gráfico ele ficasse bem de baixa, tá? Ó, a vela aqui retornasse boa, retornou, vou pegar esse fluxo de baixa aqui, tá? Ó, beleza? Se ela continuasse retraindo do jeito que tava, eu não pegaria, tá? Então, como essa vela aqui ela fez a continuação de força, ainda assim eu tô pegando esse fluxo. Um gráfico quando rompe uma tendência de alta ou de baixa, sempre quando ele rompe, eu convido você a perceber isso na frente do gráfico. Estude só isso que eu tô te falando. Quando você marcar uma tendência e você vê que esse preço ele rompeu essa tendência, pode ter certeza que no mínimo mais 5 velas vai ser de sequencial de baixa, ou no caso se romper uma tendência de baixa, né, vai ser um sequencial de alta. Pode ter certeza, tá, senhores? Então, isso aqui praticamente meio que já é figurinha repetida na frente do gráfico. Sempre quando uma tendência de alta ou de baixa ela é rompida, no mínimo umas 4 ou 5 velas tem que ter de continuação de rompimento, tá? Igualmente a mesma entrada que a gente pegou mais cedo aqui fazendo as operações, tá? Então olha só, operaçãozinha muito linda, fluxo de vela pagou muito top, beleza? Gráfico da Apple, mais uma vez, senhores, não tem segredo. Tendência de alta, mercado fez o estouro da região por conta que o mercado ele veio pressionando a região de suporte e resistência lá em cima. Nesse caso a gente não pega nada, espera somente a região de rompimento, beleza? Sempre quando tiver uma tendência de alta ou de baixa, uma região de suporte e resistência, esse preço ele vir pressionando a zona, causando uma pressão na estrutura, não pegue nenhum tipo de oportunidade, espere somente o rompimento. Quando romper a estrutura, tanto aqui da tendência ou então a região lá de cima, espera esse gráfico ou ele dá um sequencial de vela para você pegar o fluxo nas primeiras 4 ou 5 velas no máximo, beleza? Ou se esse gráfico ele romper e voltar, você pode pegar o pullback, tá? Nesse caso aqui, ó, se por acaso tendência de alta, se a vela aqui, ó, se ela não tivesse deixado esse paviozão tão grande, a próxima que retornasse aqui na estrutura, eu pegaria vendido lá em cima para ele pagar o pullback da região. Então esse tipo de estrutura ela é muito boa porque ela te dá várias oportunidades para ambos os lados, tanto se fosse lá em cima ou se ele rompesse a tendência lá em, aliás, a região de suporte, estourasse ela, ó, a
próxima que voltasse era throwback. Ou então, se por acaso ela estourasse e a próxima desse um sequencial de alta, era fluxo de vela também lá em cima, entendeu? Então é uma região muito boa que te proporciona pegar muitas oportunidades, tá? E como o mercado tá muito difícil agora, tá, pessoal? Vou tentar encaixar somente mais uma oportunidade, vou tentar filtrar ao máximo, tentar encontrar mais uma oportunidade. Se não aparecer, a gente encerra por aqui e volta num próximo vídeo, beleza? E também não dá pra gente ficar se expondo muito tempo no mercado. Eu já tô praticamente quase 40 minutos, né? 35 minutos agora, praticamente, de operações, que eu fico olhando o gráfico, olhando leitura de vela, entendeu? Então é muito tempo, na minha opinião, já é muito tempo, né? Quando a gente não encontra uma oportunidade logo de cara assim, ó. Olha só, pessoal, o gráfico da Apple aqui, já vou pegar logo comprado, ó. Pronto, vou pegar 2 taxas comprado, gráfico da Apple, bem na hora que eu tava explicando aqui pra você, beleza? Pegar esse fluxo de alta. Então é isso, tá, senhores? Ó, na frente do gráfico, pra mim, na minha opinião, 30 a 40 minutos é o suficiente. Se não encontrar oportunidade nenhuma, sequer oportunidade dentro desse tempo, saia do gráfico, não fique tanto tempo, não se exponha tanto ao risco no mercado, tá? Então, pra gente finalizar, vamos ver se vai pagar essa operação, senão a gente fica no stop hoje e aí a gente volta no próximo dia com mais calma e tranquilidade, tá? A operação aqui, basicamente, tá, pessoal, é uma tendência, uma nova movimentação para alta, né, por conta de um padrão de impulsão, beleza? Inclusive esse padrão a gente estudou bastante aqui no nosso canal e também no e-book, tá? Vamos ver se vai segurar. 3, 2, 1. Paga ou não paga? Linda demais, mano. Que operação básica demais, pessoal. Pega só o detalhe. Para quem já é aluno aqui do nosso canal, ou você que tá chegando agora, a gente tem um e-book e também tem esse padrão aqui, ó, em vídeo, tá? Eu fiz uma videoaula dentro do nosso canal aqui do YouTube que fala só desse padrão, tá? Mano, esse padrão é o mais top que tem para fluxo de vela, para você pegar a continuidade de força. Depois desse gráfico ele ter rompido essa estrutura lá em cima, beleza? Esse gráfico aqui agora mostrou um retroativo de força de alta para ir buscar essa estrutura até mesmo para pegar um pullback da região que seja, tá? Então por isso que eu dei a continuidade no fluxo de vela, naquela vela ali em cima, por conta do padrão de força, né? Onde faz praticamente um harami do preço aqui atrás, uma vela de força, né? Praticamente um martelo também, uma vela de força fazendo essa impulsão de alta e a vela confirmando a força das velas anteriores aqui, ó. Tá vendo que deu um martelo, deu o haramizinho também. Então vem essa vela bem longa confirmando realmente que vai ser uma nova impulsão para alta. E aí eu pego somente esse fluxo fazendo a continuação do movimento, tá? Então essa análise muito básica, o mercado tá bem chato hoje, né? Poucos gráficos aí com oportunidade. Então acho que por hoje tá bom demais. Começa uma banquinha com 12k, né? Se eu não me engano, 12k. Já estamos com 16, tá lindo demais. Pessoal, seguinte, mais uma vez ressaltando, tá? O nosso Instagram caiu, infelizmente, né? O meu Instagram lá que eu tinha perfil principal, praticamente 4 anos de trabalho naquele Instagram, mano, caiu. Tô tentando recuperar, então por enquanto a gente não tem os conteúdos lá, vai ser mantido aqui no nosso canal do YouTube e também no grupo do Telegram, que eu vou deixar o link aqui abaixo, beleza? Lembrando a corretora que a gente opera, essa corretora é a Aurion Broker, vou deixar o link também para você aqui se cadastrar e operar também junto quando a gente tiver algum tempinho para fazer live, fechou? Então é isso aí, eu espero muito que você tenha gostado do conteúdo, valeu e fui, garoto!